Insetofonia, um livro de Álvaro Posselti e Letícia Graciano. Eu tenho aqui em mãos um livro de haikais. Você sabe o que é um haikai? Haikai é uma fotografia de um instante. Sabe quando a gente está passeando pelo mundo, pelos nossos dias, e aí nós olhamos para algo e aquela coisa que pode ser pequenininha, é como se nós fotografássemos aquele instante. Só que aquele instante em palavras. Então, por exemplo, passear por uma horta e ver o exato instante que uma joaninha pousa numa folha de couve pode virar um haikai, porque é um instante visto. E os poetas conseguem fazer isso de uma maneira maravilhosa. E o Álvaro Posselti, esse escritor que é curitibano, escritor que se dedica aos haikais, tem inclusive uma casa em Curitiba que é também um centro cultural, onde ele expõe os haikais, recebe as crianças. Ele adora fazer haikais. Ele faz da sua própria vida esse momento de registro de momentos delicados que ele transforma em poesia. Eu vou mostrar para vocês um haikai de um instante em que uma formiga desliza numa tinta fresca. E ele é assim: formigas patinam no cinza da parede, a tinta fresca. Agora é o exato instante em que um inseto dorme num varal. Tarde de janeiro, no varal improvisado, o inseto dorme. Reparem que o haikai, ele é um poema breve, um poema de três versos apenas, e ele é tão enxuto que para isso ele precisa ser muito visual, para dar exatamente essa fotografia desse instante. Aqui, por exemplo, sobe, para, sobe, para, desce, no elevador, a abelha. E olha as ilustrações da Letícia Graciano. São ilustrações nada óbvias, que a gente para um tempo para ficar observando. Na calada da noite, a visita do grilo, um chiado longo. Como que uma ilustradora ilustra um chiado? Olha o que ela faz, né? Nada óbvio. Ela coloca essa noite, essa página mais escura, né? E esse grilo com uma cor, né, que vai trazer um pouco mais esse brilho dele aparecendo. E por falar em brilho, há uma surpresa neste livro. Tem um momento aqui que a criança, se apagar a luz, ela vai ver os vagalumes brilhando, porque o projeto gráfico foi pensado para as crianças terem acesso a um vagalume na página. Fogueira no mato, entre as fagulhas que sobem, voam os vagalumes. E olha os vagalumes aqui, esse brilhinho que tem, quando a gente apaga a luz, eles acendem. Ou seja, tudo neste livro foi pensado para ser uma experiência da palavra que consegue trazer o instante como se fosse uma fotografia, experiência dessa imagem que não é nada óbvia e é uma delícia de contemplar, e experiência do projeto gráfico que foi pensado para que a criança pare um tempo, contemple aquele momento. Porque o haikai é exatamente isso, ele pede uma contemplação. Se nós não pararmos para contemplar as coisas ao nosso redor, a gente perde esses instantes. E aqui esse livro é para nos lembrar de que precisamos parar, observar e guardar esses momentos. Então, Insetofonia, de Álvaro Posselti e Letícia Graciano, é um livro que precisa estar nas mãos das crianças, sejam elas de educação infantil, sejam de Fundamental 1 e 2.